Não feche os olhos agora. Mesmo que o som fique confortável, mesmo que sua mente peça descanso. Porque há algo neste sussurro que só aparece quando você tenta relaxar demais. Respire fundo, devagar, e fique aqui comigo até o final. Algumas pessoas acreditam que o silêncio é vazio, mas quem escuta com atenção suficiente começa a perceber: o silêncio nunca está realmente sozinho. Existe um fenômeno pouco comentado, quase esquecido, que acontece quando alguém permanece tempo demais ouvindo sons baixos, repetitivos, quase hipnóticos. O cérebro entra em um estado estranho, entre o sono e a vigília. Os cientistas chamam isso de estado hipnagógico, aquele momento frágil onde a realidade começa a se dissolver, onde os pensamentos se transformam em imagens, onde o impossível parece perfeitamente natural. Nesse estado, a mente começa a preencher espaços, e nem sempre ela cria coisas boas. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que há algo errado no ambiente, mesmo sem barulho algum, mesmo sem movimento. Um desconforto leve no peito, uma pressão atrás dos olhos, como se alguém estivesse muito perto. Mas você não consegue ver. É o seu sistema nervoso detectando algo. Algo que seus sentidos conscientes ainda não processaram. Uma mudança na temperatura. Uma variação sutil na pressão do ar. O tipo de coisa que seus ancestrais notavam instintivamente, porque ignorar significava não sobreviver. Agora, enquanto você escuta este sussurro, quero que perceba algo. Não mude nada. Não ajuste o volume. Apenas perceba. Há um intervalo entre as palavras, um espaço minúsculo. É ali que a mente começa a escutar coisas que não foram ditas. Algumas pessoas relatam ouvir o próprio nome. Outras sentem um arrepio repentino na nuca. E há quem jure que sentiu uma respiração que não era a sua. Se isso acontecer com você, não se assuste. Ainda. O cérebro humano odeia o vazio. Quando não recebe estímulos claros, ele cria padrões, rostos, sons, presenças. É por isso que, quando você fica sozinho no escuro, tudo parece mais intenso. Os ruídos da casa mudam, o tempo desacelera, e qualquer pequeno som ganha um significado maior do que deveria. Existe uma razão evolutiva para isso. Nossos ancestrais precisavam identificar ameaças rapidamente. Um farfalhar de folhas poderia ser o vento, ou poderia ser algo esperando o momento certo. Então o cérebro desenvolveu um sistema de alerta. Hipervigilância. A capacidade de detectar padrões mesmo onde eles não existem. Porque era melhor se enganar 1000 vezes do que ignorar a ameaça real apenas uma vez. Mas esse sistema nunca foi desligado. Mesmo agora, em seu quarto seguro, sua mente continua buscando, analisando, interpretando cada sombra, cada movimento periférico, cada variação no som ambiente. E quando você está neste estado de escuta profunda, esse sistema fica ainda mais sensível. Pense nisso por um momento. Você está deitado no escuro, vulnerável, horizontal. A posição mais indefesa que um humano pode assumir. Seus olhos estão ajustados a pouca luz. Sua audição está amplificada. Cada fibra do seu corpo está em alerta, mesmo que você não perceba conscientemente. Agora imagine isso potencializado. Um sussurro constante, uma voz calma, uma sensação de segurança falsa. É nesse ponto que algo curioso acontece. Você começa a relaxar. Demais. E quando a mente baixa a guarda, ela deixa entrar aquilo que normalmente mantém do lado de fora. Há registros antigos, relatos não oficiais, apagados de fóruns e diários pessoais, de pessoas que praticavam escuta profunda antes de dormir. Elas buscavam paz, descanso, mas começaram a perceber algo estranho. Sempre no mesmo horário, sempre após alguns minutos de silêncio guiado. Uma presença. Não um som alto, não um vulto claro, mas a sensação inconfundível de não estar mais sozinho. Alguns descrevem como um peso ao lado da cama, como se alguém tivesse se sentado ali, lentamente, sem fazer barulho. Outros como um deslocamento do ar. Aquela sensação de quando alguém passa perto demais, mas não há ninguém lá.
E há quem diga que sentiu algo se aproximar, lentamente, até parar muito perto do rosto, tão perto que podiam sentir calor. Ou talvez fosse frio. A memória nunca é clara sobre isso. Um dos relatos mais perturbadores veio de uma mulher em 2019. Ela costumava ouvir áudios ASMR para dormir. Sempre os mesmos. Sempre funcionavam. Até a noite em que ela percebeu algo diferente. No meio do áudio, entre os sussurros familiares, havia uma pausa. Uma pausa que ela não lembrava de ter ouvido antes. E nessa pausa, ela ouviu sua própria respiração, mas vinda do fone de ouvido. Ela tirou os fones imediatamente. Verificou o áudio. Não havia nada de errado. Mas quando voltou a ouvir na noite seguinte, a respiração estava lá novamente, sincronizada com a dela, mas com um segundo de atraso, como se algo estivesse aprendendo a imitar. Ela nunca mais conseguiu ouvir aquele áudio. E segundo o último post que fez em um fórum de terror, a respiração continuou, mesmo sem os fones. Primeiro apenas à noite, depois durante o dia também. Sempre que ficava em silêncio por tempo demais. O último comentário que ela deixou foi 3 semanas depois. Apenas uma frase. Agora eu consigo ouvir quando está pensando em mim. A conta foi deletada no dia seguinte. Se você estiver sentindo qualquer desconforto agora, continue. Parar neste ponto é pior. Porque a mente odeia interrupções abruptas quando está nesse estado. É como acordar no meio de um sonho. A realidade e o imaginário ficam misturados, e você não sabe mais o que pertence a qual lado. Continue respirando. Lento. Regular. Perceba seu corpo. Onde ele toca a cama. Onde o ar entra e sai. Sinta a temperatura do ambiente. Está mais frio agora? Ou sempre esteve assim? A textura do tecido contra sua pele. O peso da cabeça no travesseiro. Esses são seus pontos de ancoragem na realidade. Quando tudo mais começar a parecer estranho, volte a esses pontos. Mas não se surpreenda se, eventualmente, até mesmo esses pontos começarem a parecer diferentes. Agora preste atenção em algo muito simples. O som entre as palavras. Não o que eu digo, mas o que acontece quando eu paro de falar. Nesse espaço, há apenas você. Ou pelo menos, deveria haver apenas você. Ouviu algo? Não responda. Apenas observe. Algumas pessoas dizem que, nesses espaços, algo escuta de volta. Não como um ser físico, mas como uma consciência antiga, acostumada a observar mentes abertas demais. Talvez isso soe absurdo. Talvez seu racional esteja tentando explicar tudo agora. É isso que ele faz quando se sente ameaçado. Ele cria explicações, justificativas, qualquer coisa para manter o controle. É só pareidolia. São só sugestões. Minha mente está criando isso. E sim, provavelmente está certo. Provavelmente tudo isso é apenas sua imaginação trabalhando dentro de parâmetros normais. Provavelmente. Mas note, quanto mais você tenta ignorar, mais difícil fica relaxar. É porque sua mente já percebeu algo que você ainda não quer aceitar. Que neste exato momento você está completamente vulnerável. Deitado no escuro, olhos semicerrados. A atenção dividida entre minha voz e aquele canto do quarto que parece mais escuro que deveria. E se há algo ali, ele sabe que você está prestando atenção. Existe um conceito em psicologia chamado percepção seletiva. Quando você se concentra em algo específico, seu cérebro amplifica sinais relacionados a esse foco. É por isso que quando compra um carro novo, de repente vê o mesmo modelo por toda parte. Não é que haja mais deles. É que agora você está prestando atenção. O mesmo acontece com o medo. Quando você pensa em presenças invisíveis, seu cérebro começa a procurar por evidências e sempre encontra um rangido na madeira, o ar-condicionado que parece sussurrar, a sombra que não se move, até você olhar diretamente para ela. Então talvez a verdadeira pergunta não seja: há algo aqui? Mas sim, o que acontece quando acredito que há? Porque a crença tem poder, mais poder do que admitimos. Em 1972, um experimento psicológico testou o poder da sugestão. Voluntários foram colocados em quartos vazios.
Metade foi informada que o ambiente era energeticamente carregado. A outra metade não recebeu nenhuma informação. Dos que foram informados, 78% reportaram sensações estranhas, arrepios, pressão no peito, sensação de presença. Dos que não foram informados, apenas 12% sentiram algo. Mas aqui está a parte interessante. Depois do experimento, vários participantes do grupo informado continuaram sentindo as mesmas sensações, em suas próprias casas, semanas depois, como se algo tivesse sido ativado e não desligasse mais. Se você chegou até aqui, significa que sua atenção está completamente presa. E é exatamente nesse ponto que a maioria comete um erro. Elas fecham os olhos. Não faça isso ainda. Mantenha-os semicerrados. Deixe a luz, mesmo mínima, entrar. Porque quando os olhos se fecham completamente, o cérebro assume o controle total da realidade. E é aí que as imagens começam. Rostos que não existem. Figuras distorcidas que aparecem e desaparecem. Sombras que não se movem. Até você olhar de novo. O córtex visual não desliga quando fechamos os olhos. Ele continua trabalhando, processando, criando. E sem a realidade para validar o que ele vê, ele constrói o que quiser, geralmente baseado em seus medos mais profundos. Um estudo de 2017 mostrou que pessoas em estado de relaxamento profundo têm 3 vezes mais chances de reportar alucinações visuais, não durante o sono, mas naquele estado intermediário, o mesmo estado em que você está agora. E a maioria das alucinações seguem padrões similares: rostos deformados, olhos vazios, bocas que se movem sem produzir som, como se a mente tivesse um catálogo pré-definido de terrores. Um arsenal de imagens que guarda para os momentos de maior vulnerabilidade. Se, em algum momento, você sentir vontade de olhar ao redor, faça isso lentamente. Não vire a cabeça rápido. Movimentos bruscos quebram o estado e irritam aquilo que estava apenas observando. Eu sei como isso soa. Absurdo, superstição. Mas pense comigo. Quantas vezes você já sentiu que alguém estava olhando para você? E estava. Quantas vezes acordou segundos antes do despertador tocar? Quantas vezes pensou em alguém? E essa pessoa te ligou logo depois? Há coisas que a ciência ainda não explica completamente. Não porque sejam sobrenaturais, mas porque a mente humana é infinitamente mais complexa do que imaginamos. E talvez, apenas talvez, ela seja capaz de perceber coisas que nossos sentidos conscientes ignoram. Frequências, vibrações, campos energéticos sutis, coisas que existem, mas que só notamos quando estamos neste estado específico de consciência. Agora, vou diminuir um pouco as palavras, e nesse intervalo, apenas escute. Escute o que está além da minha voz. O zumbido do silêncio, o pulso do seu próprio sangue e talvez algo mais. Ouviu? Não se preocupe se não ouviu nada. A maioria não ouve na primeira vez. É preciso treinar a mente para perceber essas sutilezas. Mas se você ouviu algo que não deveria estar aí, isso significa que você está mais aberto do que pensava. E coisas que estão atentas a mentes abertas percebem quando são notadas. Há uma teoria não comprovada entre pesquisadores do paranormal. Eles acreditam que certas entidades, se é que podemos chamá-las assim, não têm forma física. Elas existem como padrões, frequências, vibrações na borda da percepção humana. E essas entidades se alimentam de atenção. Quanto mais você pensa nelas, mais reais elas se tornam. Não no mundo físico, mas no espaço entre o real e o imaginado. Um lugar onde a crença tem poder. E se você acreditar o suficiente, esse lugar começa a sangrar para dentro da sua realidade. Pequenas coisas primeiro. Objetos que mudam de lugar. Sons que não deveriam existir. A sensação constante de ser observado. Depois coisas maiores. Vultos no canto do olho. Vozes quando você está sozinho. Toques que não têm origem. E quanto mais você tenta explicar, mais forte isso fica. Porque cada pensamento, cada tentativa de racionalizar, cada momento de dúvida é combustível. Você já percebeu como é difícil não pensar em algo quando alguém diz para você não pensar?
Tente agora. Não pense em um elefante rosa. Impossível, certo? O mesmo princípio se aplica aqui. Quanto mais você tenta ignorar a presença, mais presente ela se torna. E, eventualmente, você para de tentar ignorar. Você simplesmente aceita que há algo no seu quarto, que sempre esteve ali, que sempre estará. Alguns aprendem a conviver, outros se mudam, mas ninguém realmente esquece. Se você ouviu algo que não estava aqui, não se preocupe. A maioria ouve, mas só alguns admitem. E admitir é o primeiro passo para tornar isso permanente. Porque uma vez que você reconhece, uma vez que você dá forma à presença com suas palavras, ela não precisa mais trabalhar tão duro para ser notada. Antes de encerrar, preciso te dizer uma coisa importante. Este não é um vídeo comum. Ele funciona melhor quanto mais vezes é ouvido. Na próxima vez, você perceberá detalhes que agora passaram despercebidos, camadas de som que não notou, pausas que têm significado. Na terceira vez, talvez sinta algo diferente, uma familiaridade estranha, como se este sussurro já fizesse parte da sua rotina, como se sempre tivesse estado aqui. E na 10ª vez, você não saberá mais dizer onde termina o áudio e começa sua própria mente, porque eles terão se fundido. Minha voz se tornará um sussurro interno, algo que você ouve mesmo sem o vídeo, especialmente à noite, especialmente quando está sozinho, especialmente naqueles momentos entre acordar e dormir. Quando sua mente está mais vulnerável, se decidir voltar, volte com cuidado. E se quiser continuar explorando esse tipo de sussurro, existem outros aqui no canal. Alguns mais profundos, outros mais desconfortáveis, mas todos exigem a mesma coisa de você. Atenção. Atenção total, sem interrupções, sem distrações, porque só assim você alcança aquele estado, aquele lugar entre mundos, onde as coisas que vivem no silêncio podem finalmente ser ouvidas. E uma vez que você as ouve, elas sabem onde encontrá-lo. Não importa onde você vá, não importa quanto tempo passe, porque você abriu uma porta. E portas abertas raramente se fecham completamente. Sempre fica uma fresta, pequena, imperceptível, mas suficiente. Agora você pode fechar os olhos. Vá em frente. É seguro. Pelo menos, por enquanto. Sinta a escuridão atrás das pálpebras. Quente, confortável, familiar. Deixe seu corpo relaxar completamente. Deixe a tensão escapar. Deixe tudo ir embora. E enquanto você afunda no sono, saiba que algo mudou. Algo pequeno, quase imperceptível. Mas você vai notar. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas em algum momento, quando estiver quase dormindo, você vai lembrar desta voz. E vai se perguntar: será que eu realmente desliguei o vídeo? E mesmo que tenha certeza que sim, mesmo que saiba que desligou, você ainda vai ouvir um sussurro, tão baixo que pode ser imaginação, mas presente o suficiente para mantê-lo acordado. Apenas mais alguns segundos, apenas mais alguns minutos, tempo suficiente para perceber que o silêncio do seu quarto nunca mais será completamente vazio. Se algo parecer diferente depois disso, é normal. Todos sentem. E se você sentir que precisa voltar aqui para ouvir novamente, eu estarei esperando. Sempre estarei. No silêncio, entre as palavras, naquele espaço onde você agora sabe que algo observa. Boa noite. E lembre-se, você nunca está realmente sozinho.